Como funciona a diferenciação sexual no cérebro humano? O cérebro humano ele é afetado de maneira diferente pelos hormônios sexuais de pessoas com pênis e com vagina? Existe alguma relação entre a orientação sexual e os hormônios sexuais em humanos? Vem conferir tudo neste vídeo de hoje. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais e sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Lembrando que esse é o quinto vídeo de uma série de vídeos na qual estamos explorando um pouco mais sobre alguns aspectos associados à questão reprodutiva, características hormonais aqui no canal. Então, se você quiser conferir esses vídeos, eu vou deixar linkado aqui essa playlist, ficou bem legal. E lembrando que aqui nós estamos trazendo hipóteses também, e todas elas apoiadas por artigos científicos que estarão linkados aqui na descrição desse vídeo. Acredita-se que a diferenciação sexual do cérebro ela seja impressa ou organizada por sinais hormonais que vêm das gônadas masculinas ou femininas que estão em desenvolvimento. Com base em experimentos com animais, presume-se que esse processo ele seja induzido por andrógenos durante o desenvolvimento do embrião. Após o que é chamado de conversão de estrogênio, que é o hormônio sexual, pela P450 aromatase. Todos esses componentes também estão presentes no cérebro humano. A aromatase ela está presente em todo o cérebro, incluindo a região do hipotálamo, tanto de pessoas com pênis quanto de pessoas com vagina. Assim como também são presentes os receptores de estrogênio, alfa e beta. Com base em observações de espécies de mamíferos não humanos, muitos pesquisadores acreditam que o cérebro humano sofre uma diferenciação feminina-masculina durante o seu estágio pré-natal de desenvolvimento causada pela informação genética. Além dessa informação genética, também sofre influência dos efeitos organizadores dos hormônios sexuais. Lembrando que sobre essa formação de certas estruturas neuronais, nós já falamos sobre isso nos nossos 2 vídeos anteriores dessa série, em que nós exploramos um pouco sobre o SDN, o SBN, que tem algumas peculiaridades em algumas regiões anatômicas do cérebro, entre machos e fêmeas, confere lá que ficou bem legal. O estágio de desenvolvimento em que os hormônios sexuais determinam essa diferenciação sexual que vai acontecer em certas estruturas muito específicas do cérebro humano, e as influências exatas das ações desses hormônios sobre a percepção de gênero da própria pessoa e também a orientação sexual não são conhecidas, é totalmente desconhecida essa relação. E aí vamos entrar especificamente no cérebro humano. Em comparação com a rica literatura animal sobre diferenças sexuais neurais, os relatos de dimorfismos sexuais no cérebro humano são relativamente escassos. Isso pode sugerir que as diferenças sexuais no sistema nervoso humano não são tão numerosas ou tão pronunciadas quanto nos animais de laboratório. No entanto, estudos em animais rotineiramente comparam os cérebros de grandes grupos de animais precisamente combinados por idade, antecedentes genéticos e condições de criação. Já controles desse tipo sobre humanos, obviamente, não é viável. E os experimentos que trabalham com humanos, geralmente, eles utilizam amostras relativamente pequenas e muito diferentes entre si, o que obviamente impacta nos resultados finais do estudo. A dificuldade de realizar estudos bem planejados do cérebro humano quase certamente contribui para a relativa falta de informação sobre essas diferenças sexuais na nossa própria espécie. As tecnologias em constante evolução usadas para criar imagens de cérebro vivo também contribuíram para essa relativa confusão. Uma diferença de sexo relatada com um tipo de tecnologia não pode ser replicada ao usar um outro tipo de tecnologia. A maioria das diferenças sexuais neurais descritas em animais não humanos são atribuídas às ações dos hormônios esteroides gonadais. As diferenças sexuais no cérebro humano também dependem desses esteroides sexuais? Embora seja parcimonioso dizer que sim, a evidências até agora permanece em grande parte indireta. Por exemplo, atualmente não se sabe se alguma das diferenças sexuais neuroanatômicas relatadas no cérebro humano
como aquelas que nós escrevemos nos nossos 2 vídeos anteriores que estarão linkados aqui, há uma exposição diferencial aos esteroides gonodais em pessoas com pênis e vaginas ainda não é tão bem entendido. Muitas das diferenças relatadas estão relacionadas a minúsculos grupos de células muito pequenos para serem detectados no cérebro vivo, até mesmo pela mais sofisticada tecnologia de neuroimagem disponível hoje. Se os esteroides sexuais causam diferenças sexuais no cérebro humano, é provável que o façam durante uma das 3 janelas de desenvolvimento, quando são observados os picos sexualmente dimórficos da ação da testosterona, nas pessoas com pênis, por exemplo. Existem 3 períodos de picos dos níveis de hormônios gonodais que podem ser importantes para a diferenciação feminino-masculino. O primeiro é a primeira metade da gestação, quando a genitália está sendo formada. E lembra que nós já temos aqui no canal um vídeo muito específico falando sobre a formação das genitálias e como é um processo muito complexo e é uma relação muito delicada de hormônios. Então, confere lá depois, ficou bem legal. Além desse período, o segundo período é no período perinatal, que é o período imediatamente antes ou depois do parto. E o terceiro momento é durante a puberdade. A área do cérebro que se supõe ser a área primária das diferenças femininas masculinas na reprodução, também na identidade de gênero e também na orientação sexual, é a região do hipotálamo. A região do hipotálamo é essa região em amarelo aqui nessa ilustração. Embora os ovários também sejam capazes de fazer o que é chamado de esteroidogênese, a partir da metade da vida fetal, que é essa produção, né, dos andrógenos, os hormônios sexuais, essa produção de andrógenos pelos ovários é baixa. E todos os fetos de mamíferos são presumivelmente expostos a estrógenos e progesterona de origem materna. O papel das secreções ovarianas fetais no desenvolvimento do cérebro feminino também não está claro. Após a puberdade, os níveis de estrogênio e de progesterona flutuam acentuadamente ao longo do ciclo menstrual e são mais altos nas pessoas com vagina do que nas pessoas com pênis. A secreção ovariana de andrógenos também varia com o ciclo menstrual, mas em todos os pontos do ciclo, os níveis médios de andrógenos circulantes no corpo são mais baixos em pessoas com vagina adultas do que em pessoas com pênis adultos. E isso no caso de pessoas que não fazem nenhum tipo de terapia hormonal. Por analogia com a literatura animal, pode-se esperar que a exposição perinatal à testosterona em pessoas com pênis seja de uma natureza que a gente pode chamar de organizacional. E isso cause mudanças permanentes na estrutura cerebral, enquanto que as diferenças pós-púbere, né, pós-nascimento, que vai acontecer, né, relacionado à exposição hormonal, devem ser de vida curta, ao longo da vida da pessoa. E eles agem ativando os circuitos neurais que existem no corpo daquela pessoa. Primeiro nós vamos entender o que é o núcleo sexualmente dimórfico, o SDN, da área pré-óptica do hipotálamo, que inclusive nós até falamos anteriormente aqui no canal. O núcleo sexualmente dimórfico da área pré-óptica, o SDN-POA, é a característica de diferença sexual mais bem descrita no cérebro dos mamíferos. E os homólogos foram encontrados em várias espécies, que vão de ratos e gerbios até hienas, macacos e humanos. E essa área do SDN-POA fica nessa porção aqui do cérebro que está aqui em vermelho. O volume do SDN-POA e o número neuronal são várias vezes maiores em ratos machos adultos do que em fêmeas, como nós escrevemos nesse vídeo que será linkado aqui. E aqui nessa ilustração, em A, nós temos uma fêmea, em que você vê que circulado no centro, bem pequenininho essa área da região do SDN-POA, enquanto que nos machos já é uma região bem maior. Schwab e colaboradores, os autores, no seu trabalho em 1992, escreveram o SDN na área pré-óptica do hipotálamo humano. As análises de morfometria da sua forma do SDN humano revelou que o volume dessa região é 2 vezes maior em homens adultos, em pessoas com pênis adultas,
do que em pessoas com vagina, e contém cerca de 2 vezes mais células nas pessoas com pênis. Aqui nessa ilustração a gente tem, primeiro, uma pessoa com vagina, na qual a gente tem muito poucas células nessa região do SDN, que está aqui bem clarinho, enquanto que na pessoa com pênis já temos uma concentração grande. E as razões dessa diferença, que está associada a controle ovariano, entre outras características, nós explicamos melhor nesse outro vídeo aqui, tá? Os autores verificaram que a magnitude da diferença entre os sexos não permanece constante ao longo da fase adulta, mas depende da idade. No sexo masculino, observou-se uma grande redução no número de células dessa região do SDN entre os anos de 50 e 60 anos, de modo que a diferença entre os sexos, entre quem tem pênis e quem tem vagina, torna-se bem menor conforme a idade avança. Nas pessoas com vagina com mais de 70 anos, a morte celular foi mais proeminente do que nas pessoas com pênis, caindo para valores que eram apenas 10 a 15% do número de células encontradas na primeira infância, de modo que a diferença do sexo na região do SDN aumenta novamente na idade mais avançada. No meio da gravidez, o SDN já pode ser distinguido no cérebro fetal humano. No entanto, o número de células no SDN e o volume quando o feto nasce são apenas de 22%, daqueles valores que são encontrados entre os anos de 2 a 4 anos da idade pós-natal. Na segunda metade da gestação e durante os primeiros anos pós-natais, não há diferença significativa nos sexos, entre os sexos, entre quem tem pênis e quem tem vagina, no tamanho do SDN. Durante os primeiros anos pós-natais, o número de células do SDN aumenta rapidamente até a idade de 2 a 4 anos após o nascimento. Somente após essa idade é que o SDN humano se diferencia de acordo com o sexo, devido à diminuição tanto no volume do SDN quanto no número de células nas pessoas com ovário, com vagina, enquanto que nas pessoas com testículo, com pênis, esses parâmetros permanecem inalterados até os 50 anos de idade, que é quando há aquela queda que nós escrevemos aqui anteriormente. E aí, vamos falar um pouquinho de uma possível relação com a orientação sexual. Uma teoria proeminente sobre as causas da orientação sexual humana é que ela se desenvolve como resultado de uma interação entre o cérebro pré-natal e os hormônios sexuais. E lembrando que aqui nós estamos descrevendo uma das hipóteses, uma das possibilidades que afetam a sexualidade, a orientação sexual do indivíduo, mas existem muitos fatores sociais, culturais, além desses fatores anatômicos e genéticos que nós estamos descrevendo aqui. Então fica o alerta e agora então damos continuidade no vídeo. Uma infinidade de fatores, incluindo informação genética, estresse materno e produtos químicos no sentido hormonal, são pensados para influenciar o processo de diferenciação feminino-masculino da região do cérebro e das orientações sexuais. Segundo a hipótese de Dorner, os homossexuais masculinos teriam uma diferenciação mais próxima da região do hipotálamo das pessoas da área feminina. A hipótese de Dorner sobre a orientação sexual tornou-se testável imediatamente depois que descobriu-se que a região do SDN da área pré-óptica do hipotálamo humano contém 2 vezes mais células em pessoas com pênis do que em pessoas com vagina. Em contraste com essa hipótese, os autores Schwab e Hoffman, em 1988, não encontraram que nem o volume de SDN, nem o volume de células na região do hipotálamo de pessoas com pênis homossexuais que morreram de AIDS diferia do grupo de referência masculino na mesma faixa etária. O fato de que as amostras de estudos posteriores não mostrou nenhuma diferença no número de células da região do SDN entre as pessoas com pênis homossexuais e heterossexuais que morreram de AIDS refuta essa hipótese de Dorner de que os homossexuais masculinos teriam um hipotálamo mais feminino. E outra região importante é a região do núcleo supraquiasmático, o SCN. Schwab e Hoffman, em 1990, observaram que a região do SCN em pessoas com pênis homossexuais contém 2,1 vezes mais células do que o SCN do grupo de pessoas referência. Isso é para vocês terem um esquema, se localizar
Nesse esquema vocês veem que aqui temos a região do SDN, que é aquela que nós estamos descrevendo antes. E próximo a ela tem essa outra região que nós estamos falando agora, que é o SCN. Esse achado ele não pode ser atribuído a diferenças nos erros técnicos, como o encolhimento do tecido hipotalâmico durante o procedimento experimental. A diferença no número de células dessa região do SCN em relação à orientação sexual não pode, no entanto, estar diretamente relacionada à diferenciação sexual feminina e masculina do cérebro, uma vez que não foram encontradas diferenças no volume do SCN ou no número de células entre pessoas com pênis e pessoas com vagina. O SCN maior, e em particular um aumento no número de neurônios em pessoas com pênis homossexuais nessa região, levanta uma série de questões sobre como essa diferença pode ter se desenvolvido. Parece muito improvável que o comportamento homossexual, como tal, somente por ser um comportamento homossexual, aumente o número de neurônios em qualquer estrutura cerebral. No entanto, o desenvolvimento do número de células dessa região do SCN sugere que a explicação para ter mais células nessa área, em pessoas com pênis homossexuais, provavelmente pode ser encontrada no desenvolvimento inicial do cérebro. Ao nascimento, o SCN contém apenas 13 a 20% do número de células adultas. Mas no período pós-natal, o desenvolvimento dessa região é bastante rápida. A contagem de células atinge um pico em torno dos 13 a 16 meses após o nascimento. Os números de células dessa região do SCN encontrada em pessoas com pênis homossexuais adultos estavam na mesma ordem de magnitude encontrada naquelas nas crianças em torno de 13 a 16 meses após o nascimento. O padrão típico é que os números de células diminuam para o valor adulto de cerca de apenas 35% dos valores do momento de pico, que é nessa idade, né, de até os 13 a 16 meses. Em pessoas com pênis homossexuais, portanto, essa morte celular pós-natal nessa região do SCN parece ter sido reduzida. A possibilidade de que um SCN aumentado possa estar relacionado ao nível de atividade sexual e não à preferência sexual é uma possibilidade e merece um estudo mais aprofundado para podermos esclarecer essa possibilidade. Experimentos em ratos, no entanto, mostraram uma estreita correlação entre a atividade sexual e o tamanho da região, não do SCN, mas sim do SDN. Uma explicação alternativa para o aumento do SCN encontrado em pessoas com pênis homossexuais que morreram de AIDS, que foram analisadas nesses estudos, é que pode estar relacionada à função perturbada das gônadas na idade adulta, que foi encontrada em pacientes com AIDS. A relação entre um grande SCN e a homossexualidade ela é inesperada e, portanto, difícil de interpretar. A relação não precisa ser causal, no sentido de que ela é uma condição necessária e suficiente para que a pessoa pudesse desenvolver a orientação homossexual. Lembrando que a orientação sexual do indivíduo ela é muito mais do que somente a sua anatomia, a sua fisiologia. Ela envolve seus aspectos culturais, sociais, emocionais, entre vários outros aspectos. É imperativo estudar mais materiais, né, antes que conclusões definitivas possam ser tiradas desse material. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais, porque a gente está aqui explorando para entender um pouco sobre esse aspecto neuroanatômico do cérebro e as suas influências na questão hormonal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever aqui no canal para não perder quando o nosso próximo vídeo sair dessas temáticas, entre várias outras. E eu vou deixar indicado aqui essa série de vídeos muito legais e o nosso vídeo anterior, no qual eu falei sobre a região do SDN do cérebro. Até mais!